Fala galera, meu nome é Felipe e se você tem vontade de aprender inglês, mas acha que não vai conseguir inserir esse novo aprendizado na sua rotina, fica tranquilo que você tá no canal certo. O vídeo de hoje vai ser o primeiro vídeo de uma série sobre pronomes, então a gente vai destrinchar bastante esse tema e esclarecer aí todas as dúvidas a respeito desse assunto. Antes de começar a falar sobre pronomes, já quero pedir para vocês se inscreverem aqui no canal, ativarem o sininho que notifica vocês dos próximos vídeos que forem saindo por aqui, além também de deixar o seu like aqui embaixo, que ajuda muito com o nosso engajamento e faz nosso vídeo chegar a mais pessoas. Lembrando também que nossas redes sociais e o nosso site estão aqui na descrição, então não esquece de entrar lá e conhecer a Punkify, uma escola de inglês bem diferente de tudo que você encontra no mercado. Antes de qualquer coisa, é muito importante a gente entender o que é o sujeito de uma frase, né? O sujeito de uma frase é aquele que executa a ação da frase, ou seja, o verbo, né, que o verbo é a ação da frase, ele obedece ao sujeito. Então, se eu falo para vocês, por exemplo, eu leio livros, eu tô dizendo que eu executo a ação de ler livros, né? Então, quem é o sujeito dessa frase? Sou eu. E por que a gente tem o verbo ler conjugado como leio, né? Porque eu tô dizendo que eu leio. Então, como o sujeito dessa frase sou eu, o verbo precisa concordar comigo. Então, ele aparece como leio. Então, vocês podem observar que não só eu estou executando a ação da frase, como eu também estou mandando no verbo, né? É ele que está se adaptando para poder fazer sentido comigo, né? Com o sujeito. Então, o sujeito da frase é quem executa a ação e a quem o verbo obedece. Agora, vamos olhar esse exemplo aqui. Na frase, a menina come doces porque ela gosta, eu tenho o sujeito, que no caso é a menina, né? Porque quem come doces é ela, então quem executa a ação é ela. E logo depois eu tenho porque ela gosta. No caso, esse ela vai ser o pronome. E é um pronome sujeito. Por que esse pronome é um pronome sujeito? Porque ele está substituindo quem? A menina, que está lá no começo da frase, que é quem executa a ação da frase. Então, como ele está aqui substituindo a menina, que é o sujeito, ele é um pronome sujeito. No inglês acontece a mesma coisa. Observa só esse exemplo em português e em inglês. Se eu falo para vocês as frases o livro é verde, ele é sobre biologia, eu tô usando o ele para substituir o livro, né? Que no caso é o sujeito dessa frase, então eu tenho ele como um pronome sujeito. Agora vamos ver como é que isso funciona no inglês. Se eu falo em inglês, the book is green. The book is green. It is about biology. Então eu tenho the book is green, então the book vai ser o meu sujeito, né? E it is about biology. Esse it vai estar substituindo o book lá na segunda frase. Então, vou estar fazendo uma referência ao livro, né? Porque eu já falei dele na primeira frase, então não tenho por que repetir ele novamente na segunda. E em vez de falar the book novamente, eu vou falar it. E por que a gente está usando esse pronome sujeito especificamente, né, o it, para substituir o book? Aí vamos com calma que eu já vou explicar quais são os pronomes sujeito no inglês e quem que a gente substitui com cada um. Nesse momento aqui do vídeo é muito importante a gente já entender que vai ter que existir um esforço da nossa parte para a gente entender qual é o pronome que está por trás de cada sujeito. Então a gente sempre vai precisar identificar qual outra palavrinha poderia ter ali por trás. Então, antes de tudo, vamos listar aqui quais são os sujeitos pronome em inglês. A gente tem I, que significa eu. A gente tem you, que significa você. A gente tem he, que significa ele. She, para ela. It, que não tem uma tradução direta no português, a gente aqui usa sempre ele ou ela, porque todos os nossos substantivos têm algum gênero, mas no inglês a gente não tem necessariamente essa regra, então a gente usa o it para falar de coisas normalmente que não são humanas, então animais, objetos, então a gente traduzindo para o português a gente sempre vai encontrar o it sendo substituído por ele ou ela, mas no inglês ele não significa a mesma coisa que ele e ela. A gente também tem o you mais uma vez, só que o you no singular e o you no plural são escritos da mesma forma, então a gente vai precisar observar o contexto da frase para saber se esse you que está aparecendo, ele se refere a você ou vocês, no plural. A gente também tem o we, que é nós, e a gente tem o they, que significa eles ou elas. O que você precisa aprender agora é a identificar qual desses pronomes que está por trás do substantivo da frase, né? Então, por qual desses pronomes faria mais sentido ele ser substituído? Então, se, por exemplo, eu tenho a frase em português, meus pais são incríveis,
meus pais vão ser o sujeito dessa frase, né? O que eu poderia usar para substituir meus pais? Eu poderia substituir por eles, né? Se eu falo eles são incríveis, meus pais são incríveis, eu poderia estar falando das mesmas pessoas. Então é justamente essa dinâmica que vocês vão precisar trabalhar no inglês, de entender qual pronome poderia vir substituindo aquele sujeito para fazer sentido naquela frase. Inclusive, essa mesma frase que eu falei em português, a gente pode falar no inglês e já fazer esse teste por lá. Então, se eu falo a frase My parents are amazing, my parents are amazing, que significa meus pais são incríveis, então eu tenho aqui o sujeito my parents, my parents. Eu poderia substituir my parents por they, que significa eles ou elas. Então aqui no caso eu poderia falar my parents are amazing, ou se eu já dei o contexto, né, em alguma outra frase, nesse diálogo que eu tô tendo, que eu tô falando dos meus pais, eu poderia simplesmente falar they are amazing. They are amazing, substituindo my parents por they. Vamos ver aqui agora mais alguns conjuntinhos aí de frases onde a gente substitui um sujeito por um pronome sujeito para vocês poderem ver um pouco dessa dinâmica aí em prática. My dogs are great. My dogs are great. They are my best friends. They are my best friends. Eu substituí o my dogs, que seria aqui eles ou elas, por they. The girl is very talented. She's an amazing singer. Então, the girl is very talented. Sujeito, the girl. She is an amazing singer. Então, aqui eu substituí the girl, que é uma menina, por she, né, que traduzindo é ela. The boy is smart. The boy is smart. He is the top student of his class. He is the top student of his class. Então aqui eu tenho the boy, né, que é o menino, então no caso um ele, e é por isso que na segunda frase eu substituí por um he. Então, the boy is, he is. E por último eu tenho uma um pouquinho mais complexa, onde eu falo my friends and I are going to the movies. Então eu tô falando dos meus amigos e de mim, né? Eu tô incluso nesse grupo. E é por isso que a segunda frase vai ser a seguinte: We are going to watch Avatar 2. We are going to watch Avatar 2. Eu substituí my friends and I, né, que são os meus amigos e eu, por we, que significa o quê? Nós. Já que eu sou parte desse grupo, né, eu posso substituir por nós. Então já deu para perceber que os pronomes não são tão complexos assim, basta a gente entender aí as regrinhas que atuam por trás deles. Se você ainda ficou com alguma dúvida, não esquece de deixar aqui embaixo nos comentários que eu vou ler todos os comentários de vocês. Mais uma vez, quero pedir para vocês se inscreverem aqui no canal se vocês ainda não são inscritos, ativarem o sininho aqui embaixo para receber notificação dos próximos vídeos e também deixar o seu like, o seu joinha aqui embaixo, que ajuda muito com o nosso engajamento. As nossas redes sociais e o nosso site estão aqui na descrição. Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.